Fala, meu povo! Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um Léo Severino Podcast, o nosso podcast aqui de Itajaí, de Navegantes, de Itapema, da nossa região aqui. Estamos ampliando, mas sempre focando em assuntos regionais, trazendo gente da nossa terra, falando coisas da nossa terra, podcasts biográficos, podcasts temáticos, sempre focando aqui na nossa terrinha, na nossa região. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado por estarem aí com a gente mais uma vez. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, um mestre em inteligência emocional pela Universidade Popular de Torino, na Itália, Augusto Colling. Obrigado, Augusto. Um prazer ter você aqui com a gente. Léo, nós que agradecemos o convite, estar aqui no teu podcast e compartilhar um pouco a respeito dessa nossa caminhada correlacionada à inteligência emocional nos agrada muito nessa manhã. Vai ser um papo fantástico, pessoal. Estava conversando um pouquinho antes aqui com o Augusto e é daquele tipo de conversa que a gente se arrepende porque não deixou a câmera gravando, porque parece que vai escapar e o meu sentimento é assim, será que ele vai lembrar de falar isso de novo porque está tão bom que está sendo falado que a gente não gravou. O sentimento é que a gente perdeu uma parte, mas eu acho que não, né? Acho que está muito bem. Está muito bem guardado. Muito bem guardado. Com certeza são tantas experiências para compartilhar e que vão ser hoje transmitidas aqui com muito carinho a todos que nos assistem. Que bom, que legal. Pessoal, quero agradecer os nossos patrocinadores JR Celulares, de Navegantes. Está aí na tela as informações da JR Celulares, endereço, telefone. Você que precisa aí de assistência técnica ou acessórios para celulares, procure a JR Celulares em Navegantes. Temos também o Instituto Excelência, Instituto Odontológico Excelência, também está aí na tela para vocês verem os serviços que eles oferecem. O Instituto Excelência tem consultório em Itajaí e também em Navegantes. Tá os dois endereços e telefones aí na tela para vocês. E é isso aí. Vamos começar então o nosso papo com Augusto Colling. E Augusto, inteligência emocional. Tenho ouvido falar muito nesse último período sobre inteligência emocional. Já tivemos duas psicólogas falando um pouco a respeito também, mais focado na área da ansiedade, mas passa pela inteligência emocional. Mas ter um especialista nessa área aqui para conversar com a gente é fantástico, me deixa muito feliz. Eu que sou um entusiasta, um aprendiz dessa área, gosto de consumir esse tipo de conteúdo. Me conta, como é que você teve esse primeiro contato com o assunto, com o tema da inteligência emocional? Bem, Léo, eu acredito que desde o nosso nascimento a gente recebe uma caixinha de surpresa que lá dentro estão as nossas emoções e os nossos sentidos, que fazem com que a nossa experiência aqui na vida se torne isso que nós conhecemos, né? Cheia de altos e baixos e de tantas emoções. O meu primeiro contato profissional com essa área foi quando eu estive secretário de turismo em São Francisco do Sul e Joinville também, quando comecei a atender as pessoas no gabinete que faziam suas demandas, os seus pedidos, e comecei a me tornar amigo dessas pessoas e a visitá-las em suas casas. Foi quando eu comecei a observar que ali existia muito mais do que um pedido para um apoio a um evento, a um roteiro turístico, ao fomento do setor naquela determinada região. E depois disso, lá em 2014, foi quando eu perdi o meu pai. Eu costumo dizer perdi o meu pai entre aspas, porque foi quando esse processo se intensificou, de busca de conhecimento pela questão da inteligência emocional. Porque perder um ente querido é, de certa forma, algo que nos machuca muito, principalmente alguém tão próximo como um pai, uma mãe, um irmão. E nesse contexto, quando nós falamos da perda, mesmo que nós tenhamos a claridade de que uma das certezas desta vida é a morte, nós não preparamos isso dentro de nós. Nós não somos treinados para lidar com o luto. E aí eu tive essa grande oportunidade de entender o legado do meu pai como a possibilidade do autoconhecimento. Essa viagem rumo ao coração. Perfeito. Esses foram os motivos que te fizeram ter esse encontro com a inteligência emocional. Mas como é que foi
exatamente na prática, daí a ação que te fez partir para esse conhecimento? Você foi através de livros, de vídeos, de cursos? Como é que foi essa entrada no tema? O primeiro contato foi através de livros, né, e vídeos também, mas na época, quando eu comecei, lá em 2014, quem falava já um pouco disso aqui no Brasil era Augusto Curri, né? E, de certa forma, existiam livros, não existiam tantos livros, né, tantos autores, mas pesquisando encontrei Daniel Goleman, que me agradou muito na forma de abordar. Esse norte-americano que é jornalista, foi jornalista por mais de 12 anos do New York Times e também psicólogo, estuda a mente há muito tempo e conseguiu transmitir isso de uma forma mais palatável, assim podemos dizer, de mais fácil assimilação. Uhum. E foi através de livros, então? Através de livros e também de alguma coisa de vídeos na internet. Mas em 2014 também tinha um pouco menos, né? Bem menos, bem menos. Entendi. E aí foi essa necessidade. Você se sentiu o quê? Era ansiedade que tomou conta de ti? Era essa angústia, esse luto? Essa ansiedade, fundamental lembrar disso, né? Essa ansiedade, essa ausência de entendimento pela perda, me provocou a descobrir novos caminhos de como trabalhar. Porque, naturalmente, se nós formos analisar, a perda ela gera um processo de luto que gera, muitas vezes, um processo de depressão. E, nesse tocante, nós podemos melhorar de uma forma quando buscamos a inteligência emocional. Quando começamos o caminho do autoconhecimento e percebemos o que está acontecendo dentro de nós. O que acontece aqui dentro dessa grande ferramenta, né, que o homem estuda, chega a algumas conclusões, mas, às vezes, acaba faltando material para que nós possamos contribuir com a nossa experiência aqui no planeta. Perfeito. Agora eu quero saber como é que o pessoal vai entender, compreender esse conceito fica à vontade aí, esse conceito de inteligência emocional, porque assim a gente vê a inteligência. O que é inteligência? Inteligência é, num conceito raso e num conceito popular, quem é uma pessoa inteligente? Pessoa inteligente é que tem mais conhecimento, né? Pessoa muito inteligente, estudou, tem um diploma, tem uma graduação, tem um doutorado, então quanto maior o diploma, maior o grau, mais inteligente se considera popularmente essa pessoa. Mas quando a gente fala da inteligência emocional, então se existe uma inteligência emocional, existe uma desinteligência emocional, né? Então, podemos considerar que tem pessoas com falta de inteligência e pessoas que não têm, no sentido de que não têm conhecimento, então tem pessoas que emocionalmente também não são inteligentes. Que diferença é essa? Qual é a diferença? O que é essa inteligência emocional e que diferença faz uma pessoa que tem essa inteligência emocional para uma pessoa que tem uma desinteligência emocional? Vamos lá, então. A inteligência emocional, Léo, é a habilidade que nós temos em lidar com as nossas emoções. E muito bem lembrado essa questão com relação ao QI, que é o quociente de inteligência. Aquilo que nós aprendemos na escola, que nós aprendemos no dia a dia, que vai se tornando como ferramenta de inteligência. E a outra parte é o que nós não aprendemos na escola. E poucas pessoas aprendem em casa, que é o quociente de inteligência emocional. Separando isso, nós observamos dois cenários, que nos dias de hoje tem se falado muito de inteligência emocional e bem pouco de inteligência. A pandemia trouxe isso também muito mais latente para a nossa sociedade, porque quando as pessoas começaram a ficar presas em suas casas, devido ao período, né, o período de lockdown, as pessoas começaram a ter que lidar consigo e com seus familiares. Teve que conviver com o pessoal que morava junto até então. Isso mesmo. É muito engraçado, né, Léo? Mas isso tornou as pessoas, de certa forma, muito mais humanas, eu posso dizer.
Porque entender o sentimento do que a outra pessoa tem com empatia, e a inteligência emocional é isso, uma das bases, depois do autoconhecimento, é a empatia, nós observamos que, como é que eu trato com a minha esposa, que eu sou casado há 20 anos, mas agora eu tenho que conviver com ela 24 horas por dia. E também com os meus filhos que estão aqui dentro de casa, do apartamento ou da casa. E esse foi o grande desafio, que trouxe a importância da inteligência emocional muito mais presente em nossas vidas, que também pode ser trazida para o âmbito do trabalho. O que é essa inteligência emocional exatamente? Se eu tiver que conceituar para uma pessoa leiga, mas o que é? Porque a inteligência racional, como é que eu posso dizer? O quociente de inteligência, o QI, é aquela inteligência do conhecimento que se aprende na escola, como você colocou. Mas isso que não se aprende na escola, o que é exatamente? Qual é a diferença na vida prática uma pessoa saber lidar, saber conviver, e qual a diferença de não ter essa inteligência emocional? Perfeito. A inteligência emocional, como eu comentei, são as habilidades de lidar com as emoções, certo? Nós não aprendemos raiva, fúria, alegria, fúria, o medo. O medo é a mais presente no nosso dia a dia. As pessoas não, é a alegria e a tristeza. Não, é o medo. O medo de quando atravessamos uma rua, o medo de quando vamos a algum determinado lugar para uma reunião e não conhecemos quem nos aguarda para essa reunião, para uma entrevista de trabalho, por exemplo. O medo de quando a gente vai fazer uma visita na casa de alguém que nos convida para um jantar. Sim. E nós não sabemos. Então, tem esse lado do medo. E tem o medo também que nos paralisa. O medo que nos paralisa, ele já não é mais um medo sadio do alerta, como, por exemplo, o medo de quando encontramos um bicho na rua, um cachorro. Aquele é um medo que tu diz, opa, será que eu vou? Será que eu não vou? Um medo saudável. Um medo saudável. E o medo que nos paralisa, impossibilitando que a gente avance, ele não contribui, de certa forma, para a nossa experiência como ser humano. Entendi, perfeito. A pessoa que vai fazer uma prova, uma entrevista de emprego, sabe tudo daquele emprego, vamos ver se eu gabaritei, sabe tudo daquela função, daquilo que ela teria que responder, seria um baita de um funcionário, uma pessoa capacitada para ocupar aquele cargo, então, quer dizer, ela tem um QI muito elevado, tem uma inteligência e está preparada para aquele cargo, mas, eventualmente, na hora de fazer a entrevista de emprego, a inteligência emocional, por algum momento, por alguma trava, por algum trauma, por alguma situação que ela não desenvolveu essa inteligência emocional, faz com que ela não vá bem nessa entrevista, por exemplo. Que tenha o tão conhecido deu branco. Quando nós realmente tensionamos para um momento de estresse ou para um momento de medo daquilo que está por vir e nós desconhecemos, a nossa mente, ela bloqueia o nosso contato com o todo. E é aí onde nós não conseguimos acessar, dentro dessa grande ferramenta chamada cérebro, as informações da inteligência. E aí nós percebemos que a importância da inteligência emocional nos dias de hoje Sim. é muito mais relevante do que a inteligência em si. Verdade. Entendi perfeitamente. Até porque talvez tenha alguma relação com no seguinte sentido. As pessoas têm hoje um acesso à informação e a conhecimento, não que tenha ligação entre as duas coisas diretamente, mas a informação que vai trazer o conhecimento. Sim. Ela pode ter a informação, pode ter o conhecimento. Hoje tem a expressão dar um Google, né? Como é que faz isso? Dá um Google que você vai saber. Então, de fato, o conhecimento, a informação está na palma da mão. Sim. Né? O que não tinha antigamente. Antigamente você tinha que sair de casa, a pessoa que ia para uma universidade eram pessoas privilegiadas,
né? Onde tinha um certo padrão aquisitivo, poder aquisitivo, um padrão mais alto financeiro na sociedade. As famílias enviavam aquele filho para estudar o direito na capital, para estudar medicina na capital, engenharia e tal. Isso estamos falando de algumas décadas passadas. Mas a revolução tecnológica que nós vivemos nas últimas décadas fez com que hoje grande parte das graduações sejam feitas à distância, por exemplo, com um preço muito baixo, e faz com que praticamente todas as pessoas, ou grande parte da população, tem acesso a esse conhecimento, né? Então, quer dizer que o QI, ou o conhecimento, essa inteligência normal, que a gente conhece, racional, ela se elevou muito na sociedade. Você não precisa mais viajar para ter determinado conhecimento. Você pega o seu celular e você anda nas ruas da Europa com o Google Earth, né? Bota ali... Muito fácil. Até a tradução dos idiomas hoje, tudo, né, Léo? Né? Coloca no celular e facilita. Então, quer dizer, o conhecimento se expandiu de forma desenfreada com a tecnologia. Agora, o que eu faço com esse conhecimento? E aí é onde mora o desafio do autoconhecimento. Como você disse, a informação está aí, nas redes sociais, nos nossos celulares, por todos os lugares. Agora, transformar isso em conhecimento que é o grande desafio. E treinar a nossa mente através das habilidades da inteligência emocional é o que fará com que essa experiência no trabalho, na escola, com a família, com os amigos, possa se tornar muito mais produtiva e também prazerosa. Quando nós olhamos para a inteligência emocional e percebemos que nós temos aí quatro bases, que são o autoconhecimento, a autogestão ou a autorregulação, a empatia e as habilidades sociais. Quando nós observamos que esses 4 elementos, esses 4 ingredientes, quando desenvolvidos no nosso dia a dia, e como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos começar por um simples diário emocional, papel e caneta na mão. Nunca foi tão positivo a utilização da escrita para o nosso aprendizado. A escrita é utilizada na escola desde sempre, não só por um fator de registro, mas sim porque essa caligrafia traz uma memória para o nosso cérebro, registrando aquilo. Então, papel e caneta na mão e vamos lá. Diário emocional. No dia de hoje, paro lá 1 hora, 15 minutinhos por dia e começo a fazer uma análise de como foi o meu dia. Ah, Augusto, mas é muito 15 minutos ou 1 hora. Gente, se nós não nos dermos esse presente de um determinado momento do dia, pararmos para analisarmos as nossas emoções, e quando analisamos as nossas emoções e sentimentos, nós percebemos que nós podemos melhorá-los. Por exemplo, coloco lá, 12 horas na hora do almoço, a minha mãe disse que só tinha camarão no almoço, ou só tinha ovo, ou só tinha feijão. E aquilo, de certa forma, dentro de mim despertou uma emoção. Raiva, por exemplo. Poxa vida, não queria comer isso. Ela sabe que eu não gosto desse prato? Não é verdade? Você toma nota disso. E você coloca o horário, o momento que aquilo gerou esse gatilho. A partir do momento que você for perceber ao longo dos dias a sequência, você vai perceber que normalmente as emoções são bem próximas uma da outra. E como trabalhar isso, Léo? Através do autoconhecimento. Quando eu percebo que, através da minha fisiologia, vamos dar um exemplo, a ansiedade. A ansiedade, normalmente, ela faz com que as nossas mãos transpirem. E eu começo a perceber que a minha mão está transpirando, estou esperando, por exemplo, para fazer uma entrevista de trabalho. E começo a perceber as borboletas no estômago, a mão transpirando. Qual técnica eu posso utilizar? Não vou poder agora pegar lá e fazer a anotação no meu diário emocional, mas eu vou poder respirar. Cada nível de respiração, do mais raso ao mais profundo, contribui de uma maneira para a harmonização das nossas emoções. Por que a gente brinca assim, respira, quando a pessoa está começando a ficar nervosa, né? Ou quando nós temos que tomar uma decisão?
É porque estudos mostram que a respiração está conectada diretamente com a gestão emocional. Então, se eu estou naquele momento, eu paro, fecho os olhos por alguns minutos ou alguns segundos e inspiro profundamente, levando o ar, entrando pelas narinas até o nosso umbigo. Repito isso 2, 3, 5 vezes naquele tempinho que eu tenho até ser chamado para a entrevista. Se você perceber que a atenção na nossa inspiração e expiração faz com que a mente se concentre nesse movimento, parando de nos bombardear com inúmeros pensamentos, que são a essência das emoções, ou seja, são o alimento das emoções, porque as emoções nascem nos pensamentos. Nós conseguimos acalmar, relaxar e fazer uma boa entrevista de trabalho. Fantástico, tá aí a primeira técnica, e se você conseguir o seu emprego depois de realizar essa técnica, você tem que marcar o Augusto, marca aí as redes sociais que de vez em quando vão estar aparecendo na tela. Nosso editor não falha, não erra nisso. Obrigado, André. Tá ali atrás, agradecendo também. Isso aí, quer falar? Agora fala aí, você botou o microfone aí para ti. Nosso editor vai tirar o mute enquanto o nosso convidado toma água e um cafezinho. Não, estamos aqui agora. Será que evoluímos para até um microfone agora? Vamos ver, é o teste, a gente está fazendo o teste. Primeira vez que a gente coloca o microfone ali para o editor. Opa, que bacana, hein? Para já participar. Daqui a pouco a gente pode ter essa plateia aí completa de pessoas para fazer perguntas. Verdade. É verdade. A ideia é essa, né? Evoluir. E parabéns também, tá sendo muito legal acompanhar tudo que estás falando aí. Eu, particularmente, com ansiedade, tá sendo bem específico para mim esse podcast. E você sabe que não é um privilégio só seu, né? Nós, quando paramos para fazer uma análise, e as pessoas perguntam, Augusto, por que inteligência emocional? Porque eu também tenho ansiedade. Todos nós recebemos naquela caixinha de surpresa das emoções e dos sentimentos também doses de ansiedade. Mas gestionar, porque a gente não controla as emoções, a gente não controla os sentimentos. Gestionar, aprender como a gente lida com isso, com a raiva, com a tristeza, com a alegria, com o medo, é que vai nos possibilitar fazer diferente. Tá aí. Augusto Colling, redes sociais na tela, que vamos partir agora para mais algumas perguntas, temos bastante coisa para conversar aqui ainda. Augusto, cérebro, mente, alma. Vamos colocar a alma aqui também. Qual é a diferença disso, quando a gente fala do emocional? Porque qual a ligação que tem? Se tem alguma ligação, imagino que sim, entre o nosso fisiológico, entre o nosso... como você falou, quando você está nervoso, está ansioso, a mão começa a suar ou, eventualmente, o coração a palpitar um pouco mais forte. Então, tem essas demonstrações corporais da emoção que nós estamos sentindo. Essa emoção, ela se localiza no cérebro? Em que parte do cérebro? Qual é a diferença de cérebro, mente e alma? Alma tem alguma coisa a ver com isso ou seria uma coisa mais religiosa, vamos dizer, que não entra na ciência? Perfeito, Léo, e bastante pertinente essa pergunta. Vamos, então, falar um pouco do cérebro, né, que é a parte física. Essa parte aonde estão aí a formação das sinapses que conectam todo esse processo da experiência aqui na vida. A mente é a parte energética, que estudos apontam que a mente não está dentro do cérebro. Ela é uma parte externa ao cérebro, energética, que nos conecta no inconsciente coletivo. E a parte da alma é a parte onde está o registro da nossa experiência da vida, que é, querendo ou não, o que nos mantém nesse sopro, né? De estarmos aqui podendo falar, podendo gesticular, podendo experienciar a vida em si. Com relação à inteligência emocional, aonde ela se encontra, né? Qual o ponto? Ela tem o tamanho de uma noz, certo? Vamos imaginar aí um pouquinho menos que uma noz moscada, na parte frontal do nosso cérebro, aonde está contido o sistema límbico.
Lá dentro estão as emoções. Por que muitas vezes, quando sentimos o cheiro do café, nos recordamos da mãe, da casa da avó, Sim, ou verdade. de uma namorada, ou de algum momento especial? Para quem já assistiu aquele filme Ratatouille, do ratinho que é chefe de cozinha, Sim. é Desenho. um grande aprendizado. Obrigado aí pelo café, Léo. E é um grande aprendizado, porque o crítico gastronômico que vai àquele restaurante para degustar o prato ratatouille, que é um prato da culinária francesa, e aí é uma das minhas formações também, que é feito de legumes com um molho de tomate, quando ele coloca aquele talher com a ratatouille na boca e aquilo se conecta com o olfato e com o palato, desperta nele uma lembrança da casa da mamãe, da vovó. É o sistema límbico agindo. É ali onde estão os nossos registros que fazem muitas vezes que quando eu não estou racionalmente pensando, ajo por impulso. E aí, literalmente, faço uma bobagem na minha vida. Interessantíssimo. Então, quer dizer que um sentido abre a porta de uma memória, de uma experiência. Né? Agora eu pergunto, Sim, senhor. Manda bala. Eu tenho a mesma sensação também com relação à música. A música, para mim, eu consigo dividir minha vida em diversas etapas com música. Certo. Toca determinada música, eu lembro lá, 2004, jogando bola, competição em algum lugar. Há uma determinada música, casamento, uma determinada música, filhos. Eu acho muito interessante. Às vezes a gente esquece de algumas músicas e quando toca despercebidamente em algum momento, em algum lugar que a gente passa, é como se fosse transportado para lá. E essa sensação de nostalgia é algo bacana. Eu estou num momento agora, por exemplo, que eu consegui fazer uns negócios lá com meus filhos, tipo videogame do Super Nintendo, Mega Drive, essa questão de a gente querer proporcionar para eles aquela sensação que a gente tinha anteriormente. Então, essa questão de comida, igual você falou, a gente lembra de vó, né? Numa época que eu estava na casa da vó e tal. Então, isso eu tenho bastante, mas só queria falar com relação à música, que a música consegue desenvolver uma timeline na minha cabeça quando eu escuto determinada canção. Que legal esse teu compartilhar com relação à música. A música, e aí nós temos que estar bem vigilantes. Orai e vigiai. Outra técnica fundamental para a gestão emocional. Se nós pararmos para observar o que os noticiários acabam despejando todo dia, né, o que nós encontramos hoje em dia, antigamente Facebook e Instagram eram conexões com mais alegria de compartilhamento. Hoje já se tornou, de certa forma, um meio de comunicação onde daqui a pouco você vê ali, acidente na rua tal, não sei o que na rua tal. A mesma coisa acontece com a música. Se nós não observarmos o que nós estamos escutando, nós estaremos colocando para dentro lixo desnecessário. E isso vai desengatilhar em algum momento emoções boas e emoções não tão positivas. Porque não existe emoção ruim, vamos separar isso, né? Porque a tristeza não é legal. E aí, naquele filme Divertidamente da Disney e Pixar, se eu não me engano, mostra perfeitamente que a tristeza ela tem o seu papel fundamental no nosso desenvolvimento. Então, voltando lá, a questão da música vai trazer sentimentos positivos e não tão positivos, certo? O que nós podemos observar como técnica? Como eu já sei, a partir do autoconhecimento, quais são as músicas que me despertam sentimentos bons, e músicas que me despertam sentimentos não tão positivos, quando eu não estou feliz ou quando eu não estou alegre, eu lembro qual é a música. E vou lá e coloco uma música no meu celular ou no rádio que vai me trazer esse sentimento, essa recordação de algo positivo. E mudo a minha vibração.
Isso é gestão emocional. É estarmos atentos ao que está acontecendo aqui dentro dessa grande máquina, que é fenomenal. Só que não nos deram um manual, né? Dizendo, ó, tá aqui, usa isso dessa maneira. Nós temos que aprender. E a autoconsciência é o caminho para a nossa A felicidade. inteligência emocional seria, não é a ausência do medo, da tristeza, mas a sua gestão. Lembra que eu comentei da caixinha de surpresa? Entendi. A caixinha de surpresa traz as emoções e os nossos sentidos para que essa experiência possa ser muito bem vivida. Perfeito. Nós temos que aprender a lidar com eles. Nós não controlamos emoções, sentimentos e os sentidos, mas nós temos a possibilidade de aprender a lidar com eles. Eu gosto de um conceito do Paulo Vieira que ele fala que a inteligência emocional é sentir a emoção certa no momento certo, na intensidade certa. Seria mais ou menos isso a gestão. Isso seria a perfeição, né, da gestão emocional. E claro que a gente, às vezes, começa a estudar e comete deslizes, como quando aprendemos a andar de bicicleta. Quem anda de bicicleta que aprendeu não tem a recordação de um tombo, de 2 ou mais tombos. Sim. Com o aprendizado também é da mesma forma. E o que cabe a nós é não levarmos isso como fracasso, e sim como aprendizado. Opa, gritei com a minha mãe, por exemplo, né? Na relação filhos e pais, né? Falei ríspido com um amigo. Poxa, tudo bem, pode até ficar triste, mas que tome aquilo para si e diga, amanhã eu posso fazer diferente. Aí. E tu colocou o exemplo da questão da comida, o André falou da música, que desperta uma memória específica boa ou ruim, né? Mas é possível que determinadas ações, sejam alimentos, lugares, cheiros, sons, despertem uma emoção na qual a gente não recorda exatamente, não vem a memória daquele momento, mas desperta uma emoção, sem lembrarmos um motivo pelo qual aquela emoção está sendo despertada? Pode. Porque... Algo que fica oculto, sabe mesmo assim? Pode, Léo, porque existem alguns acontecimentos da nossa vida, lá da infância, que não estão registrados tão claramente. Eles estão lá no inconsciente. Né? A gente já deve ter visto algumas vezes na internet a foto do iceberg. A partezinha pequena que representa o consciente e a parte enorme, de mais de 90% para baixo da água, que é o inconsciente. Por isso que o Titanic bateu. Viram a pontinha e não viram a parte da base. Né? Essa parte da base, ela está submersa em muitos acontecimentos da nossa infância e adolescência. E que vem se manifestar, vem subindo conforme nós vamos evoluindo, e nós não conseguimos acessar sem a ajuda de algum profissional, psicólogo, psiquiatra, que possa, ou terapeuta, que possa contribuir para o resgate desse acontecimento e que traga uma solução para que isso se harmonize dentro de nós. Perfeito. Eu ia perguntar exatamente isso que você falou agora com relação a profissionais. Qual é o profissional adequado? Porque o pessoal está assistindo aí e está reconhecendo, preciso melhorar minha inteligência emocional. Estou entendendo que é inteligência emocional, preciso melhorar essa gestão de inteligência emocional. Como é que eu faço? Compro livros, assisto vídeos, procuro um profissional. Que profissional pode me ajudar a poder rever esses sentimentos da minha infância, essas travas emocionais que eventualmente a gente tem? Qual é o profissional adequado? Eu acredito bastante no trabalho que os terapeutas estão fazendo e que os psicólogos vêm fazendo. Qual é a diferença? E existe... Psicólogo, ele teve uma formação acadêmica para tal. Né? Então, tem um diploma. E o terapeuta, ele vem se classificando ao longo da sua experiência com cursos para se transformar e se tornar um terapeuta. Né? Alguns terapeutas estão atrelados a alguma associação de terapeutas, outros não.
Mas essa é a principal diferença. Um terapeuta não necessariamente é um psicólogo ou tem a graduação da terapia ocupacional também, poderia dizer que não é exatamente isso, mas usa-se o termo terapeuta também. Certo. Mas existe o terapeuta que não necessariamente tem uma graduação naquela área, mas ele é um estudioso dessa busca, dessa daquele área, dessa determinado busca, tema, né? Nós temos terapeutas de óleos essenciais, temos terapeutas com cristais, temos terapeutas com diversas artes, digamos assim, como, por exemplo, o xamanismo, né? Os terapeutas dessa área que trabalha muito mais a questão daí espiritual. Então, harmonizar essas peças no quebra-cabeça, como costumo dizer, que a vida é um grande quebra-cabeça, pode tanto surgir da contribuição com um terapeuta, como também com um psicólogo. Porém, já conheci psiquiatras que a gente pensa, psiquiatra é médico para doido. Já conheci grandes profissionais da área de psiquiatria que não prescrevem mais medicamentos tarja preta. Eles dizem, não, o trabalho aqui é um trabalho muito mais voltado ao lado terapêutico, com embasamento profissional e acadêmico daquilo que ele estudou ao longo da universidade, mas também com essa pincelada que os terapeutas trazem para o desenvolvimento humano nos dias de hoje. Entendi. Existem pessoas que naturalmente fazem espécie de orientação, vamos dizer. Tem pessoas que trabalham com orientação profissional, com orientação. Temos também pessoas que trabalham com a vida religiosa, né? Pastores, líderes, presbíteros, diáconos, seja qual for a denominação que se dê ali para aquela pessoa, mas ele trabalha muito com pessoas. Pessoas têm a confiança dentro das igrejas de pedir a orientação, né? Eventualmente, essa orientação é puramente espiritual, sim, mas, particularmente, não consigo dividir o que é espiritual do que é emocional. Particularmente, né, na minha mente, há essa integração completa das áreas. Qual a importância tu enxerga nessas pessoas que trabalham com orientação a outras pessoas, ainda que sejam de outras áreas, como a espiritual, por exemplo, de ter esse conhecimento da inteligência emocional, da mente humana, e como elas poderiam buscar esse conhecimento? Em livros também, em cursos? Você tem alguma coisa para nos sugerir? Léo, é muito importante lembrar que a inteligência emocional ela é algo que nós podemos utilizar a nosso favor. Então, seja no âmbito religioso, seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar, entender mais, buscar mais conhecimento tem espaço amplo para isso. O que eu diria para as pessoas, nos dias de hoje, se você colocar lá no Google inteligência emocional, vai abrir uma infinidade de temas, de pessoas falando a respeito. Eu, em especial, gosto de ir na fonte, de entender quem é que escreveu, quem é que disse aquilo. Por isso, dos livros. Sabe? Quando eu comecei a observar, antes de me preparar até para o mestrado, para o master lá na Itália, eu comecei a observar e comecei a ler e comecei a buscar na fonte. Opa, quem é esse tal de Daniel Goleman? Quem é esse cara que o pessoal diz que é um dos pais da inteligência emocional? Para que a gente não fique à mercê ou não fique também só na superfície do entendimento. Mas existem, sim, bons profissionais nas redes sociais que podem contribuir com essa caminhada. Entendi. Você conseguiria citar algum? O pessoal que está lá, agora, eu quero saber quem é, Augusto, para não entrar aí, eventualmente aí numa furada. Vamos Porque lá. sempre tem bons profissionais e tem os não tão bons profissionais. Tem os não tão bons você profissionais. citou aqui o Daniel Goleman. O Daniel Goleman, que você citou, que você diz que para você é essa fonte. Sim. Existe um canal específico, você lembra, né? Existe um Sim. canal de YouTube específico dele? Ou realmente o pessoal teria que tem lá garimpar? No administradores.com,
que é um espaço bem interessante aqui do Brasil, que traz não só Daniel Goleman, como outros profissionais também da área do desenvolvimento humano e da mente humana. Então, eles têm cursos lá dentro e tem vídeos já do Daniel mesmo falando e nos ensinando como gestionar as emoções. Augusto Cury é, querendo ou não, um psiquiatra brasileiro que tem aí renome internacional, apesar de não ser bem conhecido nas universidades da Europa, mas ele faz um trabalho de busca também e estudo há muito tempo e pode trazer para a gente, através da Escola da Inteligência, conhecimentos a serem utilizados, didáticos, a serem utilizados no dia a dia. Entendi, perfeito. E esses livros que você trouxe aqui para a gente? Mostra aqui um pouquinho para a gente. Vamos lá. Então, nós temos aqui esse que é o primeiro, né, um dos primeiros livros, na verdade, de Daniel Goleman. Pode mostrar aqui, tá? Certo. Da inteligência emocional. Na sequência, nós temos esse daqui, que é o livro do cérebro e a inteligência emocional, que aqui fala um pouco daquilo que eu disse a respeito do córtex, do sistema límbico e tudo mais, que é bem bacana, didático também, e temos esse daqui que é o meu preferido. Acredito que por ter trabalhado e durante um tempo ter auxiliado pessoas em cargos de liderança e por também vir de uma família de empreendedores, esse livro de inteligência emocional e liderança contribui muito não só para os líderes, mas também para os colaboradores nos diversos níveis das empresas. Porque lá dentro da organização, o office boy que entrou hoje, como aconteceu na nossa conhecida empresa joinvilense Tigre, o office boy pode se tornar o CEO. E a diferença pode estar, sim, no desenvolvimento da inteligência emocional. Fantástico. Augusto, tu se apresentou como treinador e palestrante, principalmente usasse esses dois termos. O Augusto é um terapeuta também, né? Também. A pandemia deixou isso muito claro, né, Léo? Até comentei contigo. Na pandemia, muitas mensagens, né? O WhatsApp possibilitou isso. Muitas mensagens de amigos, que daí de você já familiares. estava trabalhando com isso, já era um palestrante nessa área, né? Já fazia isso e nas redes sociais o pessoal já conhecia. Sim. E até os inbox, né, de pessoas pelas redes sociais pedindo ajuda. Como é que eu faço? E nós fizemos um trabalho muito interessante na pandemia, bem no começo dela também, ensinando as pessoas a gestionar melhores as suas emoções. Através de técnicas e formas de meditação e respiração, e outras coisas como, por exemplo, a escolha dos alimentos. Porque quando nós sobrecarregamos o nosso sistema digestivo, aqui em cima diminui o potencial de raciocínio. E qual é a tendência quando estamos ansiosos? Colocarmos mais alimento na boca. Então, gestionarmos as emoções também passa por um processo da escolha dos alimentos, como passa por um processo da escolha do que escutamos. Eu vou dizer, mas é difícil. Sim, se fosse fácil, nós estaríamos todo mundo com a inteligência emocional a 100%. É desafiador para que nós possamos também dar valor a essa qualidade de desenvolver essa aptidão. Né? Lembrando, a inteligência emocional é uma aptidão que nós desenvolvemos no dia a dia. E aí, como é que foi na pandemia isso? Como é que tu geriu isso na pandemia, a agenda? Você fez atendimentos, de fato, individualizados, lives, treinamentos coletivos? Como é que foi a tua experiência de pandemia enquanto um treinador dessa área? Vamos lá. Tivemos momentos de lives, tivemos momentos de consultoria pelo WhatsApp, por ligação, voluntárias, Léo. Em nenhum momento da pandemia, quando as pessoas falavam a respeito da dificuldade do que elas estavam passando, nós dissemos, não, o nosso honorário é tanto. Né? O valor da consulta é tanto. Eu disse, não. Se estamos aqui, nessa possibilidade de nos colocarmos a serviço do outro, que seja de forma generosa e gratuita. Então, eu fiz um cálculo estimado, mais de 720 horas
durante o primeiro ano de pandemia, de conversas com pessoas que a gente conhecia, familiares e indicações de pessoas que a gente nunca tinha visto na vida, mas que pediam uma palavra, pediam um momento de claridade para aquilo que elas estavam vivendo. Entendi. E a parte mais interessante de tudo isso, que nos alegra, é que essas pessoas hoje fazem parte de um grande grupo. Legal. E qual era a maior queixa dessas pessoas nesse momento de pandemia? Tu consegue identificar, assim, O mais interessante, a ansiedade era o primeiro e estar com a família em casa era o segundo. Como é que eu lido? Eu não aguento mais. Os meus filhos estão me deixando louco, estão me deixando louca, né? Muitas mães. Né? Como que eu faço isso? Primeira técnica, respira fundo. Calma. Isso é passageiro, porque... O que acontece, Léo? A mente tenta colocar aquele momento como permanente. Não, vai ser para sempre que nós vamos ficar aqui dentro presos. Nós sabíamos que não. Nós sabíamos que a medicina, que os cientistas encontrariam, sim, soluções e que nós poderíamos logo mais estar aqui sentado, pessoalmente conversando, indo tomar um cafezinho com os amigos aí no bar da esquina ou na cafeteria. Mas a mente tenta dizer, não, isso daqui é para sempre. E quando é para sempre, nos machuca. E aí era onde vinha o processo do papel do terapeuta. Respira, vamos se acalmar, vamos entender o que está acontecendo. E colocar a escuta empática a favor daquele processo. Ou seja, deixa a pessoa falar. Esse é o primeiro passo fundamental para o sucesso de um bom terapeuta. Porque não tem como você ajudar a outra pessoa sem antes escutar o que ela está vivendo. E quando você escuta atentamente, com o coração aberto, você não precisa nem dar sugestões, porque não é do feitio de um treinador ou de um terapeuta sugestionar, de um psicólogo, qualquer outro profissional, sugestionar algo, dizer, não, ó, o melhor caminho para você é por aqui. Nós sabemos qual é o melhor caminho. Mas para encontrarmos a resposta, precisamos silenciar a mente e selecionar o melhor caminho. Perfeito. Você falou, antes da próxima pergunta, eu quero pedir para o pessoal dar aquela curtida. Gente, precisamos da curtida, precisamos do compartilhamento, do comentário. Manda aí para os amigos, marca nas redes sociais. Quer fazer corte, jogar aí onde você quiser, fique à vontade. Não precisa nem das 24 horas que os grandes canais de podcast pedem. Fique à vontade para compartilhar o nosso material aí, marca a gente lá, tá bom? Isso é importante para o nosso trabalho, é importante para a divulgação desse podcast aqui. Augusto, você falou que o teu primeiro contato com a inteligência emocional foi lá quando você estava secretário de turismo. Né? Você falou que foi tanto em Joinville como em São Francisco do Sul. Eu pergunto, teve alguma experiência com a inteligência emocional dentro do serviço público? Isso te despertou, mas teve alguma... Você começou a estudar e teve alguma utilização desses fundamentos da inteligência emocional que você aprendeu? Deu tempo de utilizar dentro do serviço público? E qual a importância que tu vê isso? Da inteligência emocional nas políticas públicas, nos gestores e pessoal que trabalha com o público aí no serviço público? Perfeito. Léo, isso aconteceu, o contato com a inteligência emocional, quando nós iniciamos nosso podcast, eu comentei que foi lá desde o nascimento, né? Mas o contato da busca pelo tema inteligência emocional deu-se no final do período que eu estava secretário em São Francisco do Sul e o falecimento do meu pai. Uhum. Mas se formos observar anteriormente no trabalho que já era feito de articulação junto ao secretariado da prefeitura, que não estava só focado à questão do turismo. Claro que o turismo precisava, sim, de articulação para que outros secretários apoiassem, como o de infraestrutura, o de urbanismo, o secretário de assistência social com a questão do pessoal que estava morando na rua, para que a gente pudesse deixar a cidade organizada. Então, articular com estas pessoas colocava já empatia, habilidade social em jogo, ali na mesa de negociação.
Mas quando eu comecei a buscar essa relação da inteligência emocional, foi um pouquinho mais para frente, e depois eu comecei a contribuir com esse conhecimento para candidatos. Pessoas do bem que estavam dispostas a concorrer a um pleito eleitoral. E assim apoiei vereadores, prefeitos e outras pessoas que buscaram um cargo, às vezes, dentro do executivo municipal, para contribuir de alguma forma com esse conhecimento da inteligência emocional. Faz por esse caminho, pode ir por esse daqui, certo? Nesse tocante, aí sim cabe a sugestão, porque é uma questão de estratégia. Sim. Certo? Mesmo que relacionado à vida pessoal da pessoa, é de estratégia com base no meu conhecimento. Agora, quando falamos de uma pergunta de uma mãe que está aflita por causa do filho ou do marido, sugestionar não é a melhor fórmula ou a melhor forma de se agir. São serviços diferentes, né? São serviços diferentes, certo? Perfeito. Vamos deixar claro, porque senão as pessoas podem pensar, não, mas ele falou que não sugestiona, mas é que aqui nós estamos montando uma estratégia para que a gente consiga atingir um objetivo profissional. Talvez o dia da eleição chegue antes do autoconhecimento e se dá aquele... Não é? Dá aquela acelerada, depois a gente trabalha mais profundo. Agora faz isso que... Bem isso, agora faz isso que é por aqui que a gente vai. O caminho é esse. E aí você trabalhou, então, dentro de candidatos, de políticos, com inteligência emocional. Interessantíssimo essa parte. E motivacional. Né? Porque quando nós observamos a inteligência emocional, se você gestiona bem as emoções dentro de você, você também tem um espaço de abertura para a motivação. Poxa, mas como assim? Inteligência emocional, motivação. A motivação ela se manifesta com muito mais claridade, com muito mais facilidade, quando nós estamos de bem com nós mesmos. Porque é desafiador acordar um dia de manhã e pensar, poxa vida, eu tenho que ir para o meu trabalho que eu não gosto. Agora, se você sabe que o trabalho pode ser provisório e que você pode buscar outro posto, certo? Lembrando lá do período da pandemia, que não é para sempre. A gente consegue entender, eu posso mudar isso. Se eu posso mudar, nós podemos colocar uma musiquinha que nos anima, mudar a nossa vibração emocional, dizer, não, vamos lá para mais esse dia. E aí é onde entra a motivação. Porque as pessoas pensam, não, o que me motiva é o salário. Estudos apontam, Léo, que na motivação, o salário, ele motiva por 2 semanas. O que realmente motiva as pessoas por um período maior é um propósito. Eu estou aqui nessa empresa, eu estou aqui nesse trabalho, porque eu tenho um próximo degrau aqui. Seja pagar a faculdade dos meus filhos, seja me desenvolver para um cargo maior, seja economizar dinheiro para construir a casa própria. Quando nós não temos esse propósito claro, ou seja, a meta, o objetivo, o sonho. Eu gosto de falar do sonho. Quando nós não temos o sonho claro, nós perdemos essa referência de crescimento. E é aí aonde mora o perigo. Aí, eu vi... que quem tem trabalhado muito com essa questão de inteligência emocional e motivação dentro do serviço público é o Fabrício, né? Sim. Nosso prefeito de Balneário Camboriú, eu sigo ele nas redes sociais, a Mozart, a esposa dele também. Inclusive, ele fez um treinamento agora, se eu não me engano, lançou uma espécie de serviço, não sei se estava vinculado à prefeitura ou não, se era alguma coisa pro serviço público ou não, acho que não, acho que era uma coisa privada. Mas eu vejo que ele sempre está bem envolvido nessa área, né? Você acompanha isso ou não? Acompanho, porque esse é o modelo inovador. Né? Temos o Fabrício na nossa região como exemplo, que está aqui do lado, né, de Itajaí, em Balneário Camboriú. Temos também o prefeito de Joinville, certo? Que contribui, Adriano Silva, que contribui também, agora teve um momento na prefeitura para os servidores também voltado ao desenvolvimento humano. Então, a gente começa a perceber uma animosidade pós-pandemia desses gestores em motivar e trazer para dentro da gestão pública o desenvolvimento da inteligência emocional e também motivacional. Perfeito, legal. Em Itajaí a gente tem, eu não sei se você conhece, a Escola da Inteligência, que é vinculado ao Augusto Cury, né? Sim.
Tu chega a esse programa específico, você conhece, não? Eu fiz iniciei esse curso do Augusto Cury, da escola, pouco antes da pandemia, isso é muito interessante. Duas coisas foram importantes, e aí nós podemos falar da parte espiritual. Lá em 2019 foi quando eu iniciei uma caminhada pela busca também de técnicas de respiração e meditação. E foi quando, um pouco antes, em 2018, eu já tinha procurado a Escola da Inteligência Emocional do Augusto Cury para conhecer um pouco mais também do que ele já estava se propondo para o mercado, como pesquisa mercadológica. Sim. Porque eu tinha começado a estudar lá em 2015 a inteligência emocional. Nós estamos falando de 2018. E nesse momento, eu observei que existiam maneiras de trabalhar a inteligência emocional que lá não estavam, talvez, sendo bem trabalhadas, de uma maneira muito mais sutil. Até que as nossas lives, na época da pandemia, eram cozinhando. Falando de inteligência emocional cozinhando. Fazendo com que as pessoas observassem que esses ingredientes dos sentimentos, dos sentidos, das emoções, são como uma grande receita. Que se nós soubermos trabalhar bem, esse prato vai sair saboroso. E se não soubermos, a gente vai acabar colocando um pouco de mais de sal ou de açúcar e vai gerar aí uma desarmonia. Entendi, perfeito. E tu acha importante trabalhar isso nas escolas? Tem espaço para trabalhar isso nas escolas? Léo, eu vejo como fundamental trabalhar isso nas escolas. Augusto Cury tem um projeto de inteligência emocional nas escolas que não ainda tem uma disseminação como deveria ter, não tem uma, digamos assim, uma abrangência como as escolas de município, estados e as particulares deveriam ter, mas é um trabalho muito interessante. E, sim, a grade escolar, tanto do estado como do município, precisaria passar por um processo de modernização, tanto para a inteligência emocional, ensinamento de empreendedorismo e educação financeira. Eu acredito fortemente que esse tripé possa contribuir, não como uma grade obrigatória, mas como uma grade opcional, complementar, para que nós comecemos a construir um diferencial nesses alunos neste momento. Com certeza. Concordo plenamente, até porque você vai trabalhar junto com a inteligência emocional nas escolas, você vai atacar diretamente bullying, você vai atacar diretamente aquela criança, aquele adolescente que dentro de casa não tinham pais com uma boa gestão de inteligência emocional e dentro de casa sofre, né, com questão de autoestima, com questão de palavras que colocam ele para baixo, com palavras que desanimam, né, que destroem o emocional daquela criança. Você imagina uma criança ou um adolescente que dentro de uma casa onde ele é chamado de burro, você não vai conseguir, só faz tudo errado, né? Imagina se vai dar certo mesmo. É claro que o fulaninho não ia conseguir fazer isso. Palavras que destroem o coração, a mente, a autoestima daquela criança, daquele adolescente. E a escola pode ser, de fato, esse fator, trabalhando a inteligência emocional, esse fator que vai virar essa chave, né? Esse socorro, porque... De fato, as famílias precisam de inteligência emocional, as escolas precisam de inteligência emocional, onde há ser humano, a gente precisa trabalhar a inteligência emocional. As empresas, os partidos, os governos, né? Enfim, onde tem gente, tem inteligência emocional ou desinteligência emocional. Então, precisa-se trabalhar, com certeza, isso com muito mais afinco. Que bom que tens essa visão. Fico feliz de você estar trabalhando com... gestores públicos, porque isso mostra que eles têm aberto a mente para essa necessidade. E isso lembra de um livro que eu li, que meu pai trouxe quando eu trabalhava com ele, há mais ou menos uns 17 anos, que era o livro Monge o Executivo, de James Hunter, falando sobre a liderança servidora. Ele pegou a pirâmide organizacional e inverteu essa pirâmide, colocando o líder que estava no topo, o dono da empresa, ou o diretor, ou o presidente, na base da pirâmide. É do líder que parte a mudança. Como é que eu quero colocar na base da pirâmide lá
no modelo clássico, a mudança se ela não parte da gente. Então, os gestores públicos têm percebido isso, os líderes têm percebido isso, e isso é fundamental. Mas, falando das escolas, uma coisa muito importante que nesse livro de liderança, quando a gente fala das bases da inteligência emocional, que é a empatia, uma delas, o bullying acontece por ausência de empatia. Tem um caso de uma moça amiga há muito tempo, que a filha sofreu bullying numa escola aqui do município e desencadeou um alto nível de depressão. Isso poderia, sim, ser evitado se já nas escolas nós tivéssemos uma matéria complementar falando das emoções e ensinando esses jovens como gestioná-las e como agir com o colega para que não tivéssemos esse tipo de problema, que depois acaba desencadeando uma outra necessidade dentro da área da saúde. Fantástico, fantástico. Eu fiz um podcast com a professora Jaque, foi um dos primeiros que a gente fez, e eu lembrei agora, você falando de escola, eu lembrei de um projeto que ela contou que fez há anos atrás, onde dentro da matéria de literatura, se eu não me engano, os alunos escreviam a própria história. Olha aí. E aí compartilhavam depois o texto da própria história com os demais alunos, né? Como se fosse, em vez de estudar a história que outros escreveram, sim, vamos escrever nós a nossa história. E isso trouxe um alto índice de empatia dentro daquela classe, porque os alunos que eventualmente eram rejeitados, né, sofriam determinados níveis de pressões ali, ou de desprezo, ao contar a sua história, receberam esse acolhimento. Conseguiu-se acessar no coração e na mente daqueles outros alunos aquele grau de misericórdia, aquele grau de zelo, de compaixão, né? De compaixão, a empatia, de uma forma geral, né? Dentro de um projeto de literatura. Eu lembrei agora dessa história que ela contou no outro podcast. Olha que interessante esse modelo. Léo, se nós observarmos, como eu disse anteriormente, que as respostas estão dentro de nós, e colocássemos aqui nesta sala professores, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, com o objetivo de construirmos um projeto para que nas escolas pudessem ser aplicados, eu acredito que nós nos surpreenderíamos das técnicas que professores e todos esses profissionais já desenvolveram. Lembra que comentei a respeito da escuta empática? Sim. No período de pandemia? Como é que eu vou poder contribuir com alguém se eu não sei o que a outra pessoa viveu ou está sentindo? Essa professora está de parabéns, porque essa técnica, essa metodologia de fazer com que eles compartilhem as histórias deles, faz com que a empatia nasça de uma forma muito natural e, de certa forma, contagiante. É isso aí. Como é que o pessoal faz para entrar em contato com o Augusto? Ou não faz? O Augusto, como treinador e como palestrante, como terapeuta, vamos incluir aqui também. Perfeito. Está com a agenda aberta, agenda fechada, já atende quem poderia atender? Como é que está esse trabalho hoje? O pessoal pode entrar pelo Insta, que hoje é a rede social mais utilizada, né? Entrando lá, Augusto Colling, e vai encontrar lá Augusto Treinador de Emoções e pode acessar. Tem também o link do WhatsApp ali, que vai direcionar para o nosso WhatsApp. Tem também o nosso e-mail e também mensagem inbox. Pode colocar ou deixar um comentário em alguma postagem que nós entramos em contato com as pessoas também. Fechou. Então, se você quer entrar em contato com o Augusto para fazer palestra, treinamento, seja aonde for, empresa, escola, partido, né? Enfim, onde tem gente, tem inteligência emocional para ser trabalhada, pode ser através do Instagram, então, e dentro do Instagram tem as outras redes ali. As outras redes para facilitar o nosso contato. Fechou. Poderíamos falar ainda sobre o Augusto, que tem formação de gastronomia internacional na Univale, com especialização na França e na Inglaterra. Mas eu acho que isso nós vamos ter que fazer um outro podcast. Aí eu levo o equipamento
Ótimo. para a sua cozinha, Perfeito. ou para a cozinha que você indicar, e aí no final do podcast a gente usufrui daquele resultado. Aceito o desafio, porque querendo ou não, a gastronomia está conectada na nossa história. Olha né? E estar com os amigos, podendo degustar um bom prato, sem dúvida alguma, é uma grande oportunidade. Tá feito, Augusto. Obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui, meu amigo. Nós que agradecemos, Léo. Pessoal, Valeu. aquela curtida, aquele comentário, aquele aviãozinho, não sei qual é a rede social que você assistiu esse podcast, mas pode apertar tudo que tem de botão aqui embaixo, seja qual for a rede social, menos o dislike. Quando vê aquela mãozinha para baixo, tu pula, mas os outros botões tu aperta. Um forte abraço, Deus abençoe todo mundo e até a próxima. Valeu.